Muito bem. Ok, Greg, fale-me como é que está a correr o seu ano até agora? Se de uma forma geral. Até que na medida do possível tá legal. Tirei janeiro todo de folga ali, que eu virei pai no dia 4 de janeiro, né? Daí eu fiquei os primeiros dias ali com a minha princesa Isabela. Parabéns. E aí, em fevereiro, eu comecei a acelerar um pouco, me forçar a jogar alguns dias a mais para chegar no Scoop com pelo menos uma prática, né? Eu percebi nas últimas séries que eu não grindei muito antes da série e eu demorei um pouco a engatar, assim, minhas maiores pontuações vieram mais ali pelo dia 6, 7, na segunda semana, digamos assim, da série. Eu começava meio frio. Uhum. Ok. Então decidi começar a grindar e a retomar a rotina de estudo e de É, jogo eu em devo estar fevereiro. com quase 500 torneios em fevereiro, que é ok. Ok. E, e quantos dias é que está a jogar por semana? É, domingo, sempre. Só os primeiros 2 domingos do ano que eu não joguei ali por conta do nascimento da bebê, mas depois já joguei. E aí, geralmente, se eu tô no dia 2 na segunda, eu grindo, se não, opto ali se tem alguns torneios interessantes ainda. E eu procuro jogar ou na quinta ou na sexta ali pra ver se eu consigo passar os flights do domingo e ter um pouco menos de trabalho ali pra passar nos torneios de flight durante o próprio domingo, né? Então, esse último domingo eu já tava em 5 dias 2, por exemplo. Eu me dediquei ali na sexta e na quinta e consegui bastante. Ok. Já voltando a pegar uma rotina de grind. Bem. E em termos de qualidade de jogo, por ter, por ter parado cerca de um mês, um pouco mais de um mês, você sentia alguma dificuldade a retomar o grind, o raciocínio, estar um pouco enferrujado, ou dificuldade em alguns spots mais específicos? Acredito que sim. Acho que, como eu falei anteriormente, ali precisa de um ritmo de jogo, né? Uhum, Mas eu vinha com bastante confiança, assim. Meu último ano todo foi um ano bem bom em quesito EVBB ali, até alguns resultados bons. E, e eu venho mantendo esse EVBB alto, assim. Eu lembro que nos primeiros grinds eu até meio que me assustei, assim, não consegui. Um grind eu perdi bastante ficha, no outro eu não consegui ganhar muito, mas eu me mantive jogando e logo voltei ali a. Não sei se foi só parte do jogo, uma jornada ruim. Eu não sinto assim que o meu jogo oscila de muito ruim para muito bom. Eu mantenho uma média de jogo muito boa sempre, uhum, independente do horário ou do meu estado emocional. Claro que o A-game ali deve ser nas primeiras horas, a gente tá com mais energia, não sei. Às vezes, se a gente tá numa reta final, eu sinto que entra adrenalina, também ajuda bastante. uhum. Mas geralmente em grinds mais mortos, assim, a gente perde bastante da energia no fim do grind, né? Pois. E... Mas é isso, eu tenho jogado domingo desde de manhã, assim, então eu consigo fazer quase 100 torneios no domingo, né? Isso Ux. já ajuda muito esse ponto do volume ali. Uhum. Ok. Mas então joga quantas telas? Eu procuro jogar 10 ao mesmo tempo, no Uhum. máximo, Uhum. mas a maior parte eu fico com 9 ali, porque ainda com 9 sobra mais um espaço na tela para eu ficar fazendo outras coisas e me organizar melhor ali. Quando faço as 10, essa tela que eu tô aqui, ela fica toda preenchida, então eu acabo perdendo um pouco de mobilidade ali, apesar de que eu tenho outras telas aqui para me auxiliar, mas sempre um espacinho a mais é interessante. Uhum. Ok. Mas para jogar 100 torneios num domingo, você joga bastantes horas. Imagino. Sim, eu começo geralmente durante as séries, principalmente, agora nesse pré-série, eu começo de manhã ali. E aí, durante o ano, eu começo à tarde mesmo.
gosto muito de ir na igreja, né, domingo de manhã. Uhum. E só que durante as séries acaba que o trabalho ali é muito importante, né? Pois. E eu até gostaria de ir na igreja, né? É o meu desejo, mas a gente tem que entender que isso aqui também é o meu trabalho e são poucas as oportunidades que existem no ano, né? E durante as séries ali são oportunidades muito boas de começar desde cedo. Aí geralmente eu começo 10 da manhã e vou até 10 da noite mesmo, acho que Ok. por aí. E consegue, normalmente, tipo, nas últimas séries passadas, consegue chegar àquela última semana e ainda com energia e com disposição para ir jogar o seu AGM ou há séries que chega queimado ao final àquela última semana? Não, eu me mantenho num nível muito alto de concentração até o final, porque eu tenho um uma competição comigo mesmo sobre os rankings ali, né. Hum. Ano a ano eu venho procurando ficar um pouco melhor, ter melhores resultados, então, eu nunca cheguei e abandonei uma série, assim, na metade, por exemplo, porque achei que meus resultados não estavam bom. Eu fiz o que podia fazer ali, fiz meu trabalho até o final e esperei ver o que que ia acontecer. Eu, durante a série, só tiro o dia de folga da sexta mesmo. As séries de setembro ali quase sempre caem no meu aniversário, que é dia 15 na metade do mês, e quase sempre eu tô jogando também. Claro, né, com esses 15 anos de carreira, eu aproveitei alguns aniversários, mas, eu também quero dizer que não é o ponto de ser extremo, assim, né. Eu sei aproveitar os meus momentos de folga, mas eu também sei priorizar os momentos onde a action tá mais pesada no ano, né. Uhum. Mal ou bem, esses meses de série pra mim são os mais importantes. Ok. Já que eu consigo botar pouco volume durante o ano, eu centralizo bastante do volume ali e tenho me divertido muito, assim, não por mais que eu tenha muito tempo jogando poker, eu me divirto muito durante as séries. Claro, tem momentos desafiadores, como sempre, né, tem momentos ali que a gente não vai estar muito bem, mas, Sim, mas faz vamos de parte, novo, pois. levanta, bota a energia no lugar de novo e vamos de novo, e tudo novo de novo, né, sempre Uhum. perseverando ali. Pois. É que algo que eu falo com os jogadores e que tento ajudar os jogadores a atingirem é fazer com que eles cheguem no final das séries e ainda tenham capacidade para jogar o seu melhor ou algo muito perto disso. Porque, como as séries no fundo são. Eu gosto de olhar como uma maratona, mas o approach de muitos jogadores é levar como um sprint. E até quem já fez Sim. corridas, por exemplo, maratonas ou meias maratonas, sabe, no começo da corrida está com aquela energia toda, aquele ambiente, aquela adrenalina de começo. Às vezes a tendência, se não formos com um plano claro, a tendência já é aumentar até o pace no começo da corrida, quando às vezes nem é isso o melhor para nós. Então nas séries o que acontece é que muitas vezes os jogadores caem naquela tentação ou na tendência do FOMO, a emoção de querer jogar demasiados torneios ou querer jogar demasiadas horas, abraçar o Não posso mundo. perder nenhum torneio, né, sim. Isso. E depois acaba com essa atitude, acaba perdendo a grande oportunidade das séries, que a meu ver é no final. Porque no início toda a gente está motivada e está com e quer jogar o seu melhor e está disposta a jogar o seu melhor porque tem energia, tem adrenalina e motivação. No final é onde a factura chega, para quem não se preparou bem e para quem está jogando mal. E é onde os jogadores estão em burnout, estão em tilt, estão emocionalmente envolvidos no grind. Então, conseguir aumentar ali a intensidade ou manter um jogo alto, numa situação que você se calhar tenha 20 ou 30% de ROI, no final das séries você pode ter 50% de ROI. Porque eles estão muito a jogar Sim. C game e você está a jogar nem que seja um B+, que já é outro. É exatamente aquilo que eu conversei contigo sobre, provavelmente a melhor semana do ano, ou top 5 melhores semanas do ano. Então, realmente, como que vai chegar a tua energia lá, né? É isso? É até de eu começar a repensar aqui, de repente tirar o pé ali na última semana, chegar no domingo bem. Mas assim, a impressão que eu tenho nos últimos anos é que acaba a série eu jogaria por mais uma semana ainda, sabe? Não me Uhum. falta energia, então tô feliz com isso. É isso, não, depois é uma questão muito individual. Se você sente que chega até o final e está com energia Mas bacana, já fui top. o jogador lá no início também que Renato botou.
muita expectativa numa série e na segunda semana, na primeira semana estava totalmente queimado já, né? Então, claro que são fases da carreira. Já foi esse jogador também, mas a gente vai, acho que com o Sim, com tempo, nada é melhor que o maturidade. tempo, né? O tempo vai nos Uhum. ensinando muita coisa. Isso, e a E no experiência. poker tem muito, por mais que tu fale alguma coisa para uma pessoa, é bem provável que ela só vai entender quando ela viver isso mesmo. Poucas pessoas do poker aprendem com a experiência dos outros. Uhum. E eu acho que é mais uma coisa do ser humano mesmo, nem sei se é um problema de jogador de poker, né? Não estudei muito a fundo isso, mas acontece demais. Uhum. Ok. Bom dia, Nando. O homem é uma máquina, diz o Nando. Uma besta enjaulada. Sim, senhor. 15 anos não são 15 dias. Ok. O Paulo perguntou, para fazer 100 torneios, neste caso no domingo, faz muitos max late regs? Faço, mas não desordenadamente, né? Eu Uhum. acho que para jogar o Max Late Reggae a gente tem que ter um bom jogo short stack. Eu acho que a gente tem que entender quais Max Late são bons, tem alguns que são muito ruins, e, e não passar a tua capacidade de telas ali, senão tu vai ficar com aquele de, não posso perder nenhum torneio, e Uf. tu tá lá com as tuas telas máximas e bota mais dois Max Late, atrapalhou todo o teu grind, né, e tem que saber esquipar torneios também. Mas Uhum. sim, faço consideravelmente bastante até Max Uhum. Late. Mas aí tem que ter um jogo de aquela fase final, 20, 30 bebês, 10, 15 bebês, tem que ter um jogo muito bem trabalhado e. E geralmente já não é chip EV o jogo, né? Tu entra Uhum. com 50% field left, o jogo já é bem diferente, tem uma estrutura de CM já contando ali. Uhum. Ok. Sobre o estudo, como é que você tem feito com as suas rotinas de estudo e tem feito algo específico para preparar as séries? Cara, eu acabei me cercando de uma estrutura que me possibilita estudar todos os dias praticamente, né? Eu tenho a participação no time, na escola, tenho instrutores que eu contrato para dar aula lá dentro do time, dentro da escola, tem o time de Mixed Games que a gente criou recentemente também, que me possibilita estudar Mixed Games 2 vezes por semana. Então, meio que dentro do Step Team eu consigo a maior parte assim dos meus estudos. E claro, já fiz todos os cursos que tem aí no mercado de poker também. Atualmente até tô me policiando para não fazer mais nenhum, porque senão fica aquela coisa de querer saber de tudo, ver tudo e no final, né, tá Uhum. perdendo mais tempo ali do que outra coisa, mas fiz alguns cursos muito bons da Tropa de Elite, da Reg Life, é um bom exemplo, né, que foi os Nine Tails ensinando por nós ali por um tempo, um investimento consideravelmente assim, mas realmente uma qualidade de entrega muito boa. Faço bastante aulas particulares, eventualmente também Uhum. uso um analista para analisar o meu jogo, isso custa bastante também, então talvez me falta o warm-ups mesmo. Não Ok. tenho muito essa cultura de fazer o warm-ups. E já vi tu falaste várias vezes sobre isso, né? E acho que seria válido para mim começar a testar assim. Uhum. Mesmo que fosse um warm-up de 10 ou 15 minutos, acho que Aí eu só gosto vai assim de, agregar. de fazer, é mais falta de hábito mesmo, nunca Uhum. quer treinar já no jogo, né? O famoso, É em vez de dar isso. um aquecimentinho ali, já quer ir direto pro jogo, né? Pois. Quem joga futebol sabe que tinha que fazer a parte chata do alongamento, aquecimento ali antes de começar a pancadaria dentro da quadra. Ok. Mas então tem tido boas rotinas de estudo. De 1 a 10, quanto é que você sente que está a aproveitar ou está a maximizar as suas horas de estudo? Porque o que eu estive a pensar, como hoje em dia, e eu trabalho com muitos jogadores também que foram pais recentemente, e eu vejo a grande mudança que existe nas rotinas, prioridades até em algumas fases pronto, do nascimento e do crescimento da criança, do bebê, e sei que, pronto, a realidade Sim. altera-se bastante.
E nesse sentido eu vejo que os jogadores que hoje em dia são pais e têm menos tempo para o jogo têm uma urgência maior em aumentar a efetividade do estudo. Portanto, não é só colocar horas, é colocar horas muito boas. Porque eu acredito que você pode fazer o estudo de 1 hora que literalmente pode ter um impacto de 5 ou 10 horas de estudo num estudo sem estrutura ou num estudo meio aleatório, a estudar temas que nem interessam muito. Então, nesse sentido, quanto é que tem sido a efetividade do estudo nesta fase atual? Ah, assim, perto do que já foi o Thiago durante esses 15 anos, eu diria que estou numa das minhas melhores fases, mesmo agora sendo pai, essa estrutura que tem para se estudar. Por exemplo, eu comprei agora 10 aulas de um curso de PSQO e a gente fez essas aulas durante um mês. Eu analisei meu próprio jogo, então são coisas que meio que eu já me acostumei a fazer, que assim, eu venho lutando com isso de conseguir ter mais tempo livre para estudar e para jogar, que eu acho que as coisas que mais eu gosto de fazer e por muito tempo eu acabei fazendo várias coisas ao mesmo tempo, me atrapalhei um pouco, mas eu acho que é um bom momento para isso, estudar e jogar. Mas assim, perto do que eu sei que ainda posso fazer, eu daria aí nota 7,5, vai. Ok. E qual é a E diferença? principalmente nesses últimos meses tá bem bagunçado por conta do fato de ser pai, né, mas se a gente pegar o ano passado todo, com as 2 séries como métrica, eu gostei bastante. Uhum. Mas o que é que você podia fazer, por exemplo, para o seu estudo desta fase, em termos de efetividade, ser um 8,5? Qual é a diferença do 7,5 para o 8,5? Acho que eu consegui me concentrar mais. Eu acabo que o meu escritório é dentro da minha própria casa e por muitas vezes a criança está chorando muito, por exemplo, ou chegou um correio, coisas aleatórias assim que, né, eu e minha esposa aqui, graças a Deus a minha sogra tá aqui nos ajudando também nessa fase, mas é um trampo assim Hum, grande ser pai, né? A gente só vai saber quando a gente for mesmo, porque de ouvir falar é o que eu comentei ali atrás também, né? Muito me falaram, ah, não vais dormir mais. Aquilo entrou em mim assim, tá. Mas quando eu entendi o que que era o não dormir mais mesmo, sim. que eu consegui de fato assimilar aquela dica, né? É o famoso. Tem um escritor que escreveu um livro que eu gostei bastante, que é o Nassim Taleb, ele escreveu Arriscando a Própria Pele, né? Hum, Que ele fala bastante desse conceito de que se a gente não sofrer na pele, dificilmente a gente vai ter real clareza do que a gente está falando, né? Ou do Uhum. que o Ótimo, outro está não, e é falando. ótimo você estar a falar nisso. É isso. É porque nós podíamos, por exemplo, estar a tentar explicar de uma forma muito detalhada e perfeccionista qual é o sabor de um kiwi ou de uma laranja Exato. a alguém, mas se a pessoa nunca comeu uma laranja, ela nunca vai saber do que é que estamos Ela a pode só falar. suspeitar, né? Uhum. O cara da Perfeita analogia. antifragilidade. Ah, deve ser. Como é que se chama o autor? Nassam, não é? Nassim Taleb. Ah, Nassim Ele escreveu Taleb. também A Lógica do Cisne Negro, E este, o cara da antifragilidade, do Nando está a dizer. Antifragilidade, exato. Ah, Ele é um Nassim economista, eu Taleb. acho. Pois, eu conheço de nome. E nesse sentido também, e algo que eu passo para os jogadores, e fazendo a ponto com o que estávamos a falar, é a parte prática do estudo. Portanto, não adianta de nada estar a assistir a uma aula e estar a compreender um pouco a lógica do que está a ser transmitido, mas depois, se Sim. eu não coloco em prática, se eu não, tipo, depois da aula, pós-aula, se eu não for agora ver spots daqueles que nós tivemos a assistir na aula, se eu não enviar dúvidas, o estudo em si é pouco relevante porque não houve essa parte prática para consolidar aquela teoria em algo real, algo material. Sim. E eu acho que hoje é um desafio grande, porque a gente vive num mundo com muitos estímulos, então se tu não tiver algumas chaves assim, tipo, ah, vou botar meu celular no modo avião, eu vou abaixar a luz aqui, eu vou. Algumas métricas tu te dispersa muito rápido e é natural até. Então eu vejo isso como uma dificuldade minha para estudar, assim, muitas vezes.
a gente tá ali e de repente a gente percebeu que passou 5 minutos e a gente não tá mais ali. Eu sentia isso com livros, Uhum. muitas vezes, quem não tem muita rotina de ler deve sentir isso também, às vezes demora 10 minutos para ler uma página porque ele tá ali, mas ele não tá ali, Aham. ele não conseguiu estar inteiro ali, né? Então, é um desafio, assim, nesse mundo hiperconectado e talvez seja o maior desafio de todas as pessoas para conseguir estar assimilando conteúdo. Então, Uhum. eu indico, assim, atividade, né? Tá escrevendo ou tá Isso. tirando print, fazendo algo para não te tirar dali, porque senão tu entra num navegador na internet e daqui a pouco tu foi parar, Aham. perdeu o raciocínio da mão. Pois. E essas estratégias são mesmo muito boas de estar engajado com o estudo. Quanto mais nós estamos ali a trabalhar em simultâneo com a aula, com o estudo que estamos a assistir, menos tédio se gera na nossa mente. Quanto menos tédio existir, menos impulsos para abrir uma página no navegador ou olhar o telefone. Então, no fundo, quanto mais estivermos a participar na aula, melhor. No seu caso, o que é que funciona para manter esse foco? É as notas, como falou. Celular para baixo, um pouco longe de mim também. Tirar bastante print, criar uma praça, um bloco de notas. Eu não. Eu até escrevo bastante, eu tenho um diário e tal, mas não sobre poker. Sobre poker eu faço mais no computador aqui mesmo, centralizo na pasta que eu tenho, então eu faço um bloco de notas, vou escrevendo ali e vou tirando alguns prints também. Se a aula é em inglês, por exemplo, hoje a gente tem ferramentas muito boas. Apesar de eu conseguir me comunicar em inglês, não é aquela coisa instantânea. Tenho certa dificuldade, a gente pega, tira um print ali de uma aula com um slide em inglês, joga no chat GPT, ele traduz ali. É uma forma de se manter ativo também. Então, Uhum, a própria, o próprio termo de alguma coisa que tu não entendeu, tu pode pedir. Então, esse auxílio hoje da inteligência artificial também a gente pode usar a nosso favor. uhum. Isso. Mas o importante é mesmo manter-se engajado. O Nando disse: tem um vídeo no YouTube que fala sobre e ele linkei com algumas coisas no póquer. Ok, ok, sobre o Nassim Eu acho Taleb. que se tiver a oportunidade durante a aula de perguntar, perguntar bastante também, Aham, porque é o principal diferencial, assim. isso. Muitas vezes a gente acha que entendeu, mas provocando uma pergunta, tu enxerga uma outra camada. Aham. Então, Ou expondo o seu raciocínio sobre aquele spot. Muitas vezes pode estar não errado ter medo de teu raciocínio estar muito errado e tu Aham. perguntar para ele, né? E isso às vezes é um bloqueio dos jogadores. Não querem participar no sentido de expor como é que eles olham o spot para não fazer figura de estúpido ou não cair no ridículo. Mas nós todos somos ridículos em diferentes áreas da nossa vida. Há coisas que estamos mais informados e dominamos e há outras coisas que não estamos e está tudo certo e errar, mas essa exposição mostra-nos os nossos pontos cegos, os ângulos cegos, ou às vezes aquelas peças do puzzle que faltam em termos de raciocínio de um determinado spot. Mas isso só acontece quando nós nos expomos, porque ficamos calados. Ok, ninguém vai saber que somos burros, porque somos todos burros, na verdade, mas também nós não vamos encontrar esses ângulos mortos, esses ângulos cegos que temos no nosso jogo técnico. Portanto, essa participação e exposição, a meu ver, é muito importante. E depois, e você instrutor, Grego, você sabe isto melhor do que eu, mas a importância de enviar dúvidas no pós-aula. Porque quem está realmente ali com uma atitude de aprender e absorver aquele conteúdo, vai ter muitas dúvidas que surgem, nem que seja no pós-aula, ou na revisão da aula, ou na revisão das notas. E então, se essa pessoa vai ter dúvidas, ela naturalmente vai enviar dúvidas. E então, o que é que nos mostra, o que é que quer dizer quando ela não envia dúvidas? Ela está fugindo dessas dúvidas, E está ou estudando porque ela não mal? consegue responder, ou porque ela tem medo, ou porque ela Uhum, não quer incomodar, digamos assim. São três bloqueios, né? Bloqueio de incomodar, sendo que tu tá dentro de um time, é obrigação tu incomodar. uhum. Bloqueio de medo, de rejeição, tu jogou muito mal e coisa. E o medo de preguiça mesmo, Pois, não sei fazer, não vou fazer. pois, e às vezes é mesmo por preguiça, porque
engana-se quem acha que basta assistir a uma aula e compreender o que o instrutor está a dizer, que agora aquela informação já passa a ser do jogador que assistia. Não, não, não. Existe. Eu trabalhando com time de poker há muito tempo, eu sei que existe uma distância assim quilométrica entre o que tu acha que sabe e o que de fato tu sabe nas tuas estatísticas o que elas estão mostrando, Pois. sabe? Pois. Então, às vezes os caras querem aprender coisas muito complexas, sendo que eles não estão conseguindo fazer nem o simples e não conseguem nem visualizar isso, né? Então, eu acho que uma forma de estudo das mais efetivas é analisar o seu próprio jogo mesmo, né? Seus Uhum, erros, suas estatísticas, leitura de estatísticas, ver o que tu tá fazendo, né? uhum, Basicamente ter dados do que tu tá fazendo, porque por muito tempo eu fiquei nessa maneira passiva de aprender, de assisti uma aula aqui, beleza, aprendi, sei. Vai ver as estatísticas, tá lá embaixo, como que tu pois. sabes? Uma coisa é tu Uhum, saber no teu lado consciente, mas e no teu inconsciente ali com 10 mesas jogando, tu sabe mesmo, tu vai uhum, aplicar com facilidade, é muito diferente, né? Então, eu acredito muito no estudo do próprio jogo, assim. E, uhum. Eu compartilho da mesma opinião eh, tem que haver um tempo dedicado apenas só ao nosso jogo e aos nossos próprios leaks. Não podemos estar constantemente, também vejo isso como um leak com bastantes jogadores, que é estar constantemente atrás da próxima estratégia, do próximo insight, da próxima informação. Não, muitas vezes tens de fazer o trabalho chato de rever o que já tiveste a aprender anteriormente, garantir que estás a aplicar essa informação antes de sequer passar à informação seguinte, porque senão é um loop. o fato de tu jogar bem hoje não significa que tu vai jogar bem amanhã também, né? Já tem, no meu próprio jogo aconteceu e no jogo de centenas de jogadores, o cara tem um EVBB bem num mês, aí ele sobe o average buy-in, perde umas mãos ali, perde a confiança, tu vai analisar no mês seguinte, o EVBB dele tá horrível, as jogadas estão tudo tight, o cara simplesmente perdeu a confiança e passou a jogar mal. Então, é, essa manutenção, ela tem que ser constante, né? Porque é muito natural a gente achar que tá jogando bem e, na verdade, não tá, né? Então, Uhum. tem que ficar se policiando ali, eu acho que é uma das formas corretas de se estudar poker. Isso. Ok, quem joga para um time também. E claro, ter um grande conhecimento teórico para que tu consiga saber se aquelas estatísticas de fato são ruins, né? Porque se não só saber estatísticas, se tu não tiver um conhecimento do que é bom, também não vai adiantar Uhum. muito, né? Isso, tem que ter essas referências. Mas E aí para por quem isso é joga num importante de vez em quando time, olhar uma aula passiva ali, da maneira que a maior parte faz, para entender a teoria, por exemplo, de um jogo de Blind War. E aí, só que o mais importante é tu saber os teus números nessa Blind War depois, né? Mais uhum. propriamente tu conhecer. Isso, trazer esse input para o seu jogo e depois ter ali uma referência de ok, é assim que se deve jogar e é assim que eu estou a jogar e depois completar essa As referência. estatísticas é tão importante que tem gente que é só replicador de estratégias, ele nem entende a estratégia de fato, e ele consegue jogar bem poker porque ele consegue ter boas estatísticas, sabe? O cara vai lá e diz Uhum, pra ele, ó, faz isso aqui sempre nesse cenário. Pronto. E ele nem sabe o porquê que ele pode fazer aquilo. Então, uhum, existem bons replicadores no poker também né? uhum. Ok. E você falou em confiança. Como é que está a confiança no seu jogo técnico neste momento? Ah, tá boa demais. Eu tô variando bem pouco, assim, nos últimos 2 anos. Tô indo bem na maioria das séries e a EVBB no topo, assim, ganhando mais de 12 blinds por 100 no average bem 80. Então isso tá me dando uma confiança boa, assim, pra jogar e seguir aplicando. E agora vamos testar nas séries aí, Ok. que é sempre um desafio, porque são muitas modalidades Sim, e eu você jogo jogas. todas, Pois, então nunca é tão simples. pois. E, e o seu foco nas mesas, como é que tem sido? E onde é que dá para melhorar? Cara, acho que tem sido bem bom, assim. Ultimamente eu não tenho jogado nem com barulho, assim, nem música. Gosto de vez em quando de jogar com uma música, mas ultimamente eu tenho jogado no silêncio mesmo, olhando as mesas ali, bem focado e, assim, eu costumo medir o quanto tá o nosso foco pela velocidade que acontece o break, né? Tipo, quando
passa muito rápido, assim, o tempo, provavelmente tu tava num modo foco bom ali. Uhum. E quando tá aquela coisa meio entediante, chata, provavelmente o teu foco tá lá embaixo, né? E, e eu acredito que a maior parte do grind, assim, o foco lá em cima, assim, não nem olha as horas, quando vê já tá acabando o horário. Ok. Sim, é uma das características do estado de flow, é que há essa distorção do tempo. Parece que ou passa demasiado rápido ou passa demasiado lento, mas sim. E alguma distração? Algum, uma distração que seja mais hum, do seu estilo, alguma coisa que tenha no seu ambiente, para além daquelas que Eu são acho que eu tenho tido uma intermináveis. distração hoje de eu tenho organizado muito bem o meu grind. Então, por exemplo, todos os grinds que eu fiz esse ano, eu sei exatamente todos os torneios que eu joguei, quanto eu investi, quanto eu ganhei, e mal ou bem isso te tira um pouco o foco ali, né? Porque tem que estar anotando durante o grind, não é algo automático. Uhum. Mas ao mesmo tempo eu gosto, me dá um controle bom da sessão, assim, eu perco talvez um pouco de foco nas mesas, mas ganho um pouco de foco. Eu tenho uma característica de ser muito organizado, assim, então eu vou entrar numa mesa de jantar, eu vou pegar e vou alinhar a faca e o garfo, e assim sou em praticamente todas as áreas da minha vida. Então, essa parte organizacional do grind, em vez de sair clicando aleatório, saber qual que é o torneio que tu quer mais jogar, que horas ele começa, então. Uhum. Quantas Mas talvez entries isso que me tire o foco fez? desse flow, assim, Ok, às vezes tem que ficar anotando ali, não faço só nos breaks, eu procuro usar os breaks para caminhar, fazer outra coisa. ok, Não fico anotando isso no break, entendeu? Então, geralmente é durante o grind mesmo. Numa tela de apoio aqui, certamente me tira um pouco de foco. ok. Mas, ok, podemos considerar isso como um processo normal do seu grind, da sua sessão. Mas, fora isso, existe alguma distração que às vezes acontece? Tipo, ir a um Discord, às vezes responder a algo que não é Não, urgente, partilhar um não, amigo. Discord fechado, WhatsApp fechado, só abro nos Ah, breaks isso. e filtro bem a mensagem que eu vou responder ali também. Procuro. Só se for algo com muita importância mesmo. Uhum. Não vou entrar em nenhum assunto durante o dia, porque o meu foco tem que estar todo ali Isso. no jogo. Isso. E para chegar a esse estado de flow que você mencionou, a característica principal é o foco. E esse foco, quando nós chegamos lá, é como eu disse na última live, é como se fosse um copo de cristal. É difícil de atingir e é fácil de perder, pelo menos para sair desse sweet spot. Sim. Portanto, quando nós chegamos lá, temos que fazer os possíveis para nos mantermos dentro daquela bolha e não distrair, porque às vezes basta literalmente uma notificação para sairmos da bolha. É por isso que eu digo que é tipo um copo de cristal, que qualquer coisa já racha. Sim. Então, ter o ambiente otimizado para não haver distrações nenhumas é muito importante. É a mesma coisa que um cara quer perder peso, tipo, ok, não compra bolachas, nem compra gelados para ter em casa. É um pouco seguindo Sim. o mesmo princípio. Ok, então você manda bem no foco. E agora especificamente naqueles dias que está últimas duas telas e ainda não é bem reta e são torneios do bottom da grade. Ainda assim consegue manter essa seriedade e esse foco ininterrupto ou já começa a devagar um pouco? Mentalmente eu não tô no meu melhor estágio, mas isso não vai afetar o meu jogo, entendeu? Eu não vou pegar e vou dar uma espiusada porque, tô em duas telas aqui só e. Não, vou jogar o meu jogo perfeito ali, muito próximo do perfeito. E na verdade fica até mais fácil de jogar porque tu tá em duas telas, tu não tem muito estímulo, né? Tu tem bastante tempo até pra pensar naquilo ali. Eu, a maior parte do meu tempo, fiquei até o final sentado no meu grind onde eu tô. Atualmente, por causa da bebê, se eu fiquei em duas telas, eu vou botar no notebook e vou descer lá embaixo e ficar com ela jogando essas duas telas ali. Uhum, Principalmente se não for uma reta, é óbvio, né? Se for uma reta, necessita foco, eu vou ficar aqui sem distração. Agora, nessa situação que tu citasse, eu tô fazendo isso. Fiquei em ok. duas telas lá, meio longe ainda, torneio pequeno. Não vou espiusar, mas eu vou ficar em família ali, Uhum, aproveitando o uhum, espaço e tal. Tô gostando desse ok. approach, até me faz descansar um pouco mais rápido, muitas vezes, né? Uhum, ok, Termino boa. de jogar sentado num Mas sofá ali, em vez de estar desconfortável aqui e interagindo com a minha família, que é legal também. isso. Mas é algo que você decidiu já de antemão, não é algo que estou aqui aborrecido, não. Faz, ok, você vê que nessas
condições, até o melhor até é mesmo É, o se levar melhor, o né? Vai, notebook e ir para lá deixa-me. e faz todo o sentido. Ok, mas então de uma forma geral você leva o foco na sua sessão muito a sério. Tipo, não existe Sim. mais nada quando estás a jogar poker. Para além de, pronto, agora questões familiares Nada, e que nada que não seja etc. fazer a melhor jogada Bem, ou tentar entender qual era a melhor jogada. uhum, ok. E sempre fui assim ou é algo que você treinou para chegar a este ponto? Não, tive que treinar bastante também, né? Eu acho que já fui aquele cara tiltado, que quebrava mouse. Vim de Que uma. jogava com YouTube ou ver alguma coisa. Sim, respondendo no WhatsApp, no Discord, todos os erros do jogador. Eu acho relativamente até fácil entender a cabeça de um jogador de pôquer hoje como um gestor de um time ali, porque eu meio que já vivi a maior parte das situações, assim, com 15 anos, colocando tanta dedicação, são poucas as situações que tu não passou ainda, né? Uhum. Ok. E você que já esteve nos dois lados, nota uma diferença grande, tipo em jogar tipo, 100% focado, como não existe mais nada naquele momento, versus jogar às vezes com uma distração, que até parece uma coisa meio inocente, mas que na prática pode não ser Não, uma coisa reflete no assim. teu jogo, né? Quando eu comecei a investigar isso do por que que eu acho que eu sei e não sei, por que que eu sei o que tem que fazer e não estou conseguindo fazer, eu fui investigar o por que que estava acontecendo e muito disso era essa falta de foco mesmo. Tu acha que tinha que abrir aqui do botão, mas eu estou respondendo aqui o meu amigo no WhatsApp, como é que eu vou? Ah, foldei, sabe? Esse Uhum. tipo de coisa. Basicamente negligência ao grind ali. Uhum. Então, multitelas também, eu percebi, não porque em algum momento da minha carreira eu já não estava mais fazendo esse tipo de coisa, mas as stats não estavam melhorando, eu fui ver, eu não estava conseguindo fazer as jogadas no meu inconsciente, estava naquele momento, porque hoje eu jogo 10 telas, mas eu fiquei, acho que pelo menos uns 2 anos jogando 8, né? E hoje talvez o meu inconsciente ficou mais rápido, eu comecei a testar mais durante a série, o EV não caiu e eu falei, vou manter, mantive. Mas eu Uhum. fiquei pelo menos uns 2 anos jogando 8 meses, que era para tentar também chegar nessas estatísticas, conseguir pensar melhor nas mãos. Então, dentro dessa investigação, tu vai saber o que tá te tirando o foco se tu não estiver jogando bem, sendo que tu sabe que tu joga bem, tu sabe o que tem que fazer e não tá conseguindo fazer. Por quê? Né? Aí tu Uhum. investiga. Isso, tem que haver alguma razão concreta. E é esse também, é essa palavra do investigar, portanto, é virares-te para dentro e analisares o que é que está a acontecer no teu dia a dia, porque é que não estás a conseguir, se calhar, aplicar tanto do conhecimento que tu possuis, mas tipo na mesa, nas práticas. E em muitos casos é uma situação de os jogadores, até se são muito bons, ou têm bastante conhecimento, ou até aprendem rápido, compreendem bem o jogo quando estão a discutir, ou quando têm tempo, ou quando têm as condições ótimas de grind. E isso aí vem o A-game deles, vem à tona e eles jogam bastante bem, efetivamente. Mas em Legal. contrapartida, eles são bastante fracos no B e C game. E então, quando o Sim. B e o C game vem, e às vezes vem por cansaço, o cansaço natural do dia, vem por estar ali no pico de telas. Quem joga 10 telas, obviamente, não está a jogar o seu A-game, porque é um jogo muito mais automático. Portanto, vai ter Aquele que dia que começou as primeiras 2 horas, simplesmente perdeu todas as mãos, isso aham. acontece Vem por essa direto. questão do tilt, pelas expectativas. Portanto, Sim. o B e C game fazem parte da performance de todos os jogadores. E é por isso que o nosso estudo, a nossa preparação para o grind, o nosso foco, deve visar este leque de performance. Não é só preparar para ir jogar o meu melhor. Tanto que eu digo que o Sim. trabalho que eu faço com os jogadores é para melhorar o melhor e para despiorar o pior. Portanto, você vai ter, tipo, ao longo do grind, ou ao longo das séries, tem tipo 30 ou 40% do tempo em C-game. Todos os jogadores andam em C-game, esse 30, 40% do tempo, porque há fases, lá está a jogar muitas telas, ou está cansado, ou está tiltado, ou não dormir bem, e então o C-game vem. É por isso que todo o Tem estudo, 4 modalidades diferentes, aí é, eu aí vim eu sei que. pois, é por isso que até tem que estar É, preparado para o C-game, até ele ainda ser bastante forte. sim. E para isso o É foco tem isso que aí. estar lá em Acredito cima. muito nisso. E isso também vem muito do estudo. Como é que se trabalha o C-game no estudo? O que é que você sente que ajuda assim nesse caso?
Acho que quanto menos dúvidas tu tiver durante o grind, mais fácil de tu performar, né? Então o estudo ele Uhum. faz total parte do jogo, não tá separado uma coisa da outra. E foi. Eu demorei muito a entender isso também, né? No Pois. início lá, a gente achava que uma hora ia descobrir a fórmula mágica e não precisava estudar mais pouco, né? Sei lá, os Uhum. primeiros 4 anos eu achei que foi assim. Aí depois eu entendi que o estudo era o diferencial. E aí estudei, estudei, estudei. E, e hoje eu acho que é uma coisa única, já não é mais separado pra mim. Ah, Não pois. existe Uhum. possibilidade de jogar sem É estudar, ou isso. de estudar e não jogar. Tipo, uma coisa depende da outra, né? Uhum. É como um fisiculturista. Não se pode dizer só para o cara ir para a academia e levantar ferro. Não. É a academia, é É, o e não cuidar pilar, da tem a alimentação, né? Sim. alimentação e tem o sono. E os três fazem parte. Então no póquer é a mesma coisa. Se você só vai jogar ou só vai estudar, vai ficar, vai ficar cambado, Eu vai acho que isso ficar a talvez chutar. possa ser um desafio para as pessoas, porque eu demorei bastante a gostar de estudar também, sabe? E saber estudar, sei lá, isso foi pelo Uhum. menos uns 6, 7 anos, então foi bem demorado o meu processo, assim. Eu acho que deve barrar muitas pessoas também, simplesmente não gosto e não se forçam a fazer coisas que não gostam, Uhum. né? Isso, não sabem, como A você gente tem que mencionou. se colocar nessa situação desconfortável várias vezes até que ela vira natural. Uhum. É isso, pois aprendemos a gostar. Bom dia aí ao pessoal que está a entrar no chat, ao Galo de Castro, ao Rafael. Não estou conseguindo ver o chat hoje, mas Mas tranquilo, eu vou passando. Temos algumas perguntas. No final, depois já passo as perguntas para o Grego, todas seguidas, e já vemos isso. Depois também no estudo, a questão do, por exemplo, melhorar o AGAN, nós melhoramos através de aprender novas estratégias e desenvolver novo conhecimento técnico. Melhorar o C-Game já não é sobre desenvolver novo conhecimento técnico, é sobre reforçar o que nós já sabemos, que é para fazer aquela transposição do conhecimento do consciente competente para o inconsciente competente, que é onde está o nosso C-Game, legal. que é o nível do nosso inconsciente que está a ser trabalhado enquanto jogamos o nosso C-Game ou jogamos no modo piloto automático. E isso faz parte da nossa performance e é por isso que o nosso trabalho também deve visar despiorar o nosso pior. E isso vem muito também de boas rotinas de estudo, lá está, jogar bastante focado e etc. Ok, sobre as séries, você costuma definir algum objetivo concreto? Faz um planejamento específico ou é só continuar com o trabalho? Eu geralmente seto os dias que eu vou jogar, porque eu realmente gosto de todas as modalidades, então a maioria das modalidades são muito poucas oportunidades que tem durante o ano de jogar. Uhum, Então eu pois. meio que seto ali todos os torneios que vou jogar e vou tentar fazer o meu melhor ali. O que, que eu costumo cronometrar? Eu boto muito volume no PokerStars, né? Justamente por causa desses mixed games. Então, dentro do meu cap de telas, não sobra muito espaço para muitos sites nesse momento. Durante o ano, eu jogo 5 sites diferentes. Nas séries, eu procuro jogar PokerStars e GG só, e que as séries de. Que é a variância mesmo, né? Tô indo meio que pra variância, mas é o meu planejamento de carreira hoje é esse, né? Jogar mais durante as séries mesmo, ir pra full variância, jogar os domingos e tal. Uhum. E eu sei que posso passar alguns anos aí tendo dificuldade por causa disso, mas Mas é um risco que você não assume. E... é um risco que eu estou disposto a tomar, Uhum. exatamente focar mais nas melhores oportunidades mesmo. Uhum. E durante o restante do tempo sobra tempo para eu fazer outras coisas Uhum. que eu tenho. E sobre o ABI, ele altera-se muito ou continua parecido ao que foi em Não se 2026? altera muito. Ano passado, durante o W Cup, eu até vendi action para alguns torneios, porque eu queria muito jogar os torneios de 1000 e de 2000, que eu não vinha jogando, por causa que eu tinha ido muito bem nos rankings e tal, e eu ia ter mais oportunidade.
Uhum. Mas esse ano nem vou fazer isso de novo. Acho que eu acabei perdendo muita energia, não era o meu maior ROI, também runei um pouco mal ali naqueles torneios mais caros e acabou me atrapalhando onde eu tinha a melhor performance mesmo, que era os Hum. torneios de 109, 215, 530. Uhum. E é ali que eu vou estar esse ano de novo, não vou fazer nenhuma loucura não, e vai dar em torno de OAB. Tô jogando hoje OAB 70, 80, e assim, ele é variável. Se eu começar a série muito mal, nada impede de eu estar cortando alguns torneios e baixar o Pro Average em 60, 50. Uhum. Essa parte que eu tive por muito tempo de, vou querer jogar cada vez mais caro, hoje acho que é um processo natural também, não tem por que forçar essa coisa. Na verdade, não foi nem forçar. Quando eu comecei a jogar no topo da minha grade, era mais a good run vem, né? Quando a gente tá numa fase muito boa, a gente vai acabar subindo. É muito raro tu ter um nível de consciência que tu diga, mesmo agora eu não vou subir, vou me manter. Uhum. Geralmente tu vai querer arriscar, é um momento de arriscar também, né? Então, Ok. talvez aí se vier um grande hit no início da série, por que que eu falei isso, né? Porque talvez se vier um grande hit no início da série, eu vá jogar um pouco mais caro mesmo. Mas também não tem problema de na metade da série eu estar jogando mais barato, entendeu? É Isso. totalmente. Sim, e estar preparado para os dois, ok, ajustar consoante o decorrer das séries e, e fazer pelo melhor. Na parte emocional, o que é que você sente que mais lhe ajuda? E também olhando para as séries passadas. E emocional, eu quero acrescentar a parte energética, também de combustível para as séries. O que é que você sente que mais agrega a esse ponto? E o que é que se calhar também retira força, seja de controle emocional, seja de combustível para as séries? Na parte emocional, eu acho que o que me ajuda é entender que tudo está nos planos de Deus. Eu acredito em Deus, acredito em Jesus, então eu acredito que nada foge do controle dele. Isso me ajuda muito a ter calma, né? Porque quando vocês passar por momentos desafiadores, vocês vão perder a confiança no jogo, depois podem perder a confiança nas coisas que estão fazendo e, e assim, isso me dá muita paz, mesmo em dias bem ruins, assim. Mas, de novo, não foi assim por muito tempo. Eu tentei outros métodos, né? Eu era muito tiltado no início, como falei, até os meus primeiros 5 anos ali, provavelmente. Depois eu comecei a praticar bastante meditação. Fiz 5 anos de meditação, assim, fiquei até que bom. Isso me ajudou bastante também. Oh. Mas hoje eu acho que é o melhor estágio mesmo, que é entregar tudo nas mãos de Jesus, saber que tudo tá nos planos dele e que, assim, quando tu passa por muitas coisas também, tu passa a entender essa parte, tudo tá nos planos deles, tipo, às vezes tu tem um grande resultado e tu acha que foi bom pra ti, e aquilo na verdade te atrapalhou. Uhum. Tu Pois. perdeu 2 anos por causa desse resultado na frente, porque tu começou a fazer tudo errado. Em outros, tu tá dando tudo errado, só que tu tá na tua melhor parte de performance, tu tá te tornando um ser humano incrível e tu nem tá conseguindo enxergar isso, porque os resultados ali, essa cultura competitiva que a gente vive, tá nos abafando. Então, sei lá, só procurar as oportunidades que aparecem no dia ali. E não. É uma briga que eu tive comigo por muito tempo, e depois de ler a Bíblia, eu entendi que Deus não se agrada de uma pessoa que murmura, né, que reclama. E, Uhum. cara, é um desafio muito grande no poker, porque tu vai tomar aquela 5% lá e vai te perguntar, pô, por que eu? Mas quando tu tem um lugar onde ancorar as tuas emoções, que no meu caso é em Deus, tá tudo certo, tá tudo Uhum. tranquilo e Ok. Ok, top. Então essa parte espiritual, religiosa, a fé, é algo que ajuda sim, muito a lidar com a parte emocional e com esses desafios inerentes ao grind e quem joga poker. E em sim. termos de rotinas, há alguma coisa que você senta que, tipo, por exemplo, eu vejo que você tem aí uma bicicleta, bicicleta ou um tipo de treino ou a caminhada de manhã com a bebé, ou alguma coisa que você sente que agrega também essa parte da, não só da gestão emocional, mas também a gestão de energia durante as séries. Ah,
tudo que vocês falam por aí é bom, né? Um exercício físico, uma boa alimentação, um bom sono. Eu acho que entra no ponto de arriscar a própria pele de novo. Por mais que tu possa ouvir falar disso, tu só vai experimentar quando tu realmente está conseguindo fazer tudo certinho ali e vendo a tua melhora em performance. Só que a gente é ser humano e a gente lida com emoções e com milhares de distrações, então é normal, às vezes, tu planejar alguma coisa e não conseguir cumprir. Uhum. A gente não precisa se frustrar por causa disso. Eu acho que nada como o tempo, tu vai melhorando a tua rotina, tu vai fazendo outras coisas. Tipo, o Thiago de hoje é bem diferente do Thiago de 5 anos atrás, de 4 anos atrás, e eu jamais imaginei que isso aconteceria. Então, experimentei várias coisas e hoje acho que 3 coisas assim que eu diria que, pô, que eu tenho que fazer todos os dias, né? Que é a parte espiritual, me conectar com Deus, fazer um devocional, orar pelas pessoas, ajudar as pessoas, né? Compromisso comigo mesmo, que é com o meu corpo, que viria a ser fazer um exercício. Eu acho que eu venho pecando nisso, especialmente aí nos últimos meses. E o terceiro seria estudar poker, né? Que é o que vai me tornar um profissional melhor na área que eu faço. Então, é, espiritual, físico e trabalho ali, né? Tipo, se eu pudesse fazer 3 coisas só todos os dias, seriam essas 3 coisas. E são coisas simples e que muitas vezes, se a gente começar a fazer muita cronograma, quer fazer muita coisa, não consegue dar Pois. conta do básico, do que tem que ser Aham. feito, né? Pois. E perde de vista o básico e o que é realmente importante ou o que gera os maiores resultados. Sim, porque há pessoal que depois entra numa de. E sem julgamento, mas pelo menos quando eu também estive nessa fase, eu sinto que era pouco efetivo, que era acordar, beber água com limão, meditar, tomar banho de água gelada, caminhar, ler, e depois tipo, fazer o básico, que é estudar bem e jogar focado, falha. Ou pelo menos eu quando jogava Exato. póquer tinha isso. E Eu já então, fui esse cara que teve uma rotina perfeita, assim, das 5 da manhã até meia-noite, sabe? Sem errar uma, e é legal também. Só que eu acho que isso sobrecarrega e principalmente pra mim, assim, me deu um sentimento de autossuficiência, sabe? De tipo, eu sou capaz de tudo, só fazer mais, produzir mais, eh, treinar melhor, estudar melhor e tudo vai dar certo. E, cara, eu prefiro um outro caminho, sabe? Que é o uhum, caminho de descansar mais, sabe? Esse caminho me levou a uma exaustão mental muito grande, assim. uhum. E graças a Deus hoje eu encontrei um equilíbrio, assim, de Fogo. que, cara, não precisa também querer abraçar o mundo e se cobrar tanto, sabe? Às vezes, que seja um compromisso, sabe? O que tu mais importa pra ti. Isso, Se tu faz ele, cara, e dá o teu dia como vencido, sabe? Não fica te isso. cobrando Aham. com Isso tanta até, coisa, não. até tem um livro que chama-Se A Única Coisa. Não sei se você É, conhece. eu E, já li já 2 vezes ele, é um livro legal, sim. aham, É Gary é Gary 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 Keller, alguma uma coisa coisa. assim. Aham. E é esse o conceito mesmo, só pá, focar-se no que realmente vai nos levar para a frente. Eu por acaso tenho o hábito, eu também gosto de escrever todos os dias. Você já disse também tem um diário e também a primeira coisa que eu faço de manhã é escrever. E não é esforço nenhum, é já uma necessidade até. Imagino que você também deve sentir algo do género. Tipo, começar o dia a escrever, ganhar clareza para depois então passar às tarefas. Sim. E uma pergunta que eu me coloco sempre é quais é que são as 5 tarefas que vão me fazer avançar mais. As 5 tarefas que eu tenho que fazer hoje que vão ter uma repercussão maior. E então, ok, às vezes são 5, às vezes são 3, mas se eu fizer aquelas 3 tarefas, o dia está feito. Foi um dia bem sucedido. Não é preciso Vocês ficar. tu escreve isso no diário, tu diz? Escrevo. Eu tô fazendo também recente isso, acho que tô achando bem legal, assim. Aham. Às E- vezes, claro, tem a tua rotina normal ali, mas tem 2 coisas que precisam ser feitas hoje. Tem 3 coisas que precisam ser feitas hoje de fato. É Aham. essas 3 é que importam, né? Isso dá uma clareza boa. Pois Bem é. legal mesmo. O que eu estou a sentir na prática é até que os meus dias são menos, menos atolhados de horas de grind a fazer coisas,
mas são mais produtivos porque eu, ok, fiz aquelas duas ou três grandes coisas e eu sinto, ok, tipo, ótimo, já avancei bastante e o resto até posso descansar o resto do dia ou as outras tarefas podem, às vezes podem A ser gente pode delegadas ou aproveitar adiadas. mais, porque às vezes a gente entra num ciclo de fazer, 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 e a gente para de aproveitar, porque já não é mais o qualidade, é o quantidade, sabe? Ah, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, e é difícil Uhum. fazer tantas coisas com qualidade. Então, Pois, melhor, não estou dizendo que é ruim, né, fazer muitas coisas, mas melhor é poucas com muita qualidade, com muita presença, do que querer abraçar o mundo e fazer isso. tudo E depois mal também ter feito, a né? capacidade de, ok, há momentos que vamos ter que fazer muitas coisas e que vamos ter que trabalhar 16 horas por dia e que ficar 7 dias por semana Exato. à frente do computador. Mas isso também não é a norma, ou seja, é ir variando consoante também o timing da nossa vida, consoante o timing da carreira. Neste caso, você é jogador de póquer, a Exatamente. galera também joga póquer, joga séries, ok. Séries para muitos é uma altura de intensificar. E então aí se calhar vai entrar num grind até obcecado, uma coisa bastante volume, mas é uma fase. Depois a outra fase que é tipo, São fases, é exatamente. isso. Eu tive 5, 6 anos, fase de jogar 15 mil torneios por ano. Depois eu virei para 6 anos, 5 anos, sei lá, de dando 300 aulas por ano. 500, 400 aulas por ano, sei lá, pelos X1s ali. E hoje eu acho que eu tô numa fase mais de descanso, assim, e Uhum, colhendo talvez um pouco do fruto de tanto trabalho também nesses últimos anos, não sei, mas eu me sinto muito bem fazendo muito menos, basicamente. Essa é uhum. um pouco contra até a tua proposta, né, Renato? Por isso que eu fiquei um pouco hesitante, assim, de vir aqui e Ah, tal. Minha não, sim. performance não tá lá no talo, não tá não sei o quê, mas eu tô descansando, sabe? Tô tranquilo. E antigamente eu me cobrava muito com isso, eu era um cara que realmente me cobrava muito, sabe? Isso, mas De para ficar. mim, performance é levar a água ao seu moinho da melhor maneira possível. Ou seja, se você sente-se bem ao final do dia, sente-se realizado e depois até tem aqui uma máquina a trabalhar para si, isso é ótimo, porque se fosse sobre horas de trabalho, ia para as obras ou ia. Isto não é sobre trabalho árduo, é sobre também desfrutar do trabalho, colher frutos com. Acho que é mais sobre prioridades, né? Nesse caso do jogador, eu queria ser um jogador. Na época eu estava começando, queria me mostrar. Depois, um instrutor, a mesma coisa, estava começando o time, precisava disso. Uhum, Hoje em dia, o meu maior foco está em Deus e na minha família. Então, uhum. por isso está sempre tudo bem para mim, tanto com a minha família, tanto com Deus. Ótimo. Se que vier, que aproveitar, Uhum. tá E bom, depois sabe? você Se construiu tornou. também uma estrutura que é muito boa, também trabalha enquanto você descansa, portanto, as coisas também vão E eu sempre acho que esse tanto acontecendo. tempo me trouxe também um pouco mais de gente para me ajudar, né? Tipo, hoje dentro do Step a gente tem 10 instrutores, a gente tem a Eli, a gente tem, cara, muita gente me ajudando lá dentro, sabe? E aí eu. É aquela coisa também de um empresário pegar e querer abraçar tudo, sabe? Ah, vou fazer tudo. Uhum. Eu li um livro uma vez também que me ajudou muito nisso, que é o Mito do Empreendedor. Ele me abriu bastante os olhos para esse ponto. Eu era o. Cara, eu achei que eu tinha que fazer tudo, sabe? E Uhum. ali me abriu que, na verdade, eu precisava fazer menos, bem menos. Uhum. Foi muito bom esse É, livro para mim. boa. É isso aqui até para escalar, seja em termos de empresa, seja em termos até de, pronto, bem-estar, Eu já acabei vida. falando muito de leitura aqui, porque é um hábito realmente que eu tenho, assim, bem forte já há alguns anos. Eu me Ok. forcei muito no início e tal, mas hoje teve anos que eu li 50 livros, esse último ano eu li 30 livros, e assim, natural, sem forçar, até com pouco tempo, né? Eu consegui ler isso tudo. Então é algo que tá na minha rotina mesmo. Uhum. O que é que você está a ler agora? Hoje eu estou relendo um livro chamado Trabalhe 4 horas por Semana, do Ah, Tim Tim Ferriss. Ferriss. Aham. Eu, na época que eu li ele, eu não estava preparado para a mentalidade daquele livro, mas eu lembro que eu gostei bastante. E agora eu estou Uhum. lendo, acho que faz uns 4 anos que eu li a primeira vez. E Uhum. agora tá entrando de outra maneira a Pois. informação. Eu gosto, às vezes, de reler um livro muito bom que eu já li também, porque eu Uhum. acho que a gente esquece muito rápido as coisas, né? Uhum. Tem livro que eu leio todo ano, por exemplo. Porque, Tipo o quê? cara, não adianta, nossa mente ela esquece muito rápido. Eu acho que até dicas de estudo que tu deve dar é isso, né? Reprisar bastante as coisas, porque, cara, às vezes não é nem fazer nada novo, é reprisando. Agora eu tô Uhum. com essa dinâmica no estudo de inglês, fazendo muito menos e aprendendo muito mais, assim.
estudando as palavras-chave do idioma, focando bastante em repetição até o ponto de eu aprender de fato aquela palavra e, cara, Uhum. aprender uma palavra por dia hoje tá mais efetivo para mim do que, Do querer sei aprender lá, foi por 30 muito tempo. é isso em É, pouco eu tenho tempo. uma base boa já, então cada palavra nova dentro das palavras importantes do idioma que eu aprender é o que vai me dar o diferencial agora, não é Uhum. Pois, e isso é sobre eficiência também. Ter uma estrutura, entender como é que pode acelerar esse processo de aprendizagem e a curva de evolução e pronto, e se juntar o útil ao Mas agradável, tu porque os perguntou, eu costumo resultados. ler vários livros ao mesmo tempo, na verdade. Eu tô lendo outros livros também. Uhum, Um livro de espiritualidade chamado Kryptonita. Tô lendo Apocalipse Revelado também, que é uma coisa da Bíblia. Tô lendo uhum, acho que 4 livros ao mesmo tempo. uhum. E, Boa. Eu também curto ler vários livros e ao sempre mesmo essa, assim, tempo. às vezes não é obrigação também. Às vezes eu comecei um livro, parei na metade, porque não, cara, Uhum, não quero mais continuar lendo esse livro, já tá bom por aqui. Daqui a 2 anos eu pego e leio ele, ou nem leio mais, deixo ali, uhum. sabe? Não, não é ler por ler, é ler por estar gostando E é, de ler pois, mesmo. e é assim que você consegue ler continuamente. É estar a ler livros que estimulam, que você goste, que você tenha curiosidade em saber. Se tem que se obrigar a ler um livro, isso é insustentável. Portanto, ok, se está a ler um livro, já não está a curtir, ou já deu o que tinha a dar, ok, pôr o livro de lado e mudar para um livro que está a dar aquela vontade de ir atrás e de abrir e de É, aprender. no meu caso aí, agora eu tô mais focado nesse do Team Ferris, porque as ideias estão borbulhando ali, tá muito legal. E deixei os outros três que eu tinha começado antes, um pouco de stand-by ali. Daqui a pouco eu pego e começo a ler outro de novo. Uhum. E tu vai flutuando de assuntos, é legal. Acho que a tua neuroplasticidade pode ser que deu uma. É algo meio recente, assim, de ler vários livros ao mesmo tempo. Uhum. Foi de 2 anos pra cá, Uhum. Não, é mas eu tô curto gostando. e até é bacana, depois consegue fazer cruzamento de ideias e mas enfim, funciona para algumas pessoas, para outras não. Ok, vamos então aqui a 5 minutos para perguntas que a galera tenha, para depois também deixarmos o Grigo ir à sua vida. Tem aqui uma pergunta do Gal de Castro que diz: Gostaria de fazer uma pergunta. Eu jogo póquer há um bom tempo, mas tenho dificuldade de ganhar além de para flop. O vilão chova, eu pago sempre com a as rei. 90% das vezes o Inter ganhando e acabo perdendo eterno ao River. Sinto que esses factos impedem-me de ter ganhos melhores. Galo de Castro, isso é o mais natural que existe. Perder. Essa é uma mentalidade vitimista, né, uma mentalidade que eu tive por muito tempo, assim, de achar injustiçado e, que alguém é mais sortudo, mas também nada como o tempo para te ensinar que todo mundo sofre isso aí, cara. Se tu tá exposto a esse jogo, tu vai acontecer com todo mundo. Tu não é o mais especial não. Vai ter fases muito boas, vai ter fases muito ruins, entender a natureza do jogo. Se fosse impossível de tu perder e tu perdesse, aí beleza, aí reclama. Agora, se tiver 5%, tu tá ali exposto a esses 5% e vai acontecer Uhum. numa frequência que tu vai até te assustar, se tu parar Pois, pra pensar. pois é, faz parte. O Guito Poker diz: Boas, boa iniciativa. Pergunta fora de contexto: Isto é o estádio do Marítimo? É sim, senhor. O maior clube das ilhas. Eh, ok, mas Gal de Castro, isso é muito também sobre estudar bastante, especialmente na fase inicial da carreira, mas sempre, hoje em dia, não é só na fase inicial, pois se calhar quanto mais sobe, às tantas mais estudo ainda precisa. Por isso o estudo é uma constante, mas focar-se no estudo, focar-se na evolução, porque a curva de aprendizagem no póquer Mais é sei que muito. nada sei. Pois, já dizia, não sei se é Sócrates ou mas é isso, é que quanto mais sabemos que nada sabemos. Essa humildade de saber que tem muito para aprender ainda e é uma mentalidade certa para o poker, né? Uhum. Ok, então é isto. Sendo que não há mais perguntas, quero Vou torcer pro agradecer, Benfica Grig. hoje, ô Ah, sei. Renato. Eu Benfica contra quem? Benfica e Real Madrid, pela Champions League. Ah, pois. Tem um amigo meu jogando ali no. Empresário de um jogador que tá no Benfica, então eu tô bem ligado nos jogos do Benfica, assim, por isso que eu te comentei. Ok, pois. Eu por acaso já não Mas acompanho muito deve ser a rival futebol. aí do teu time.
Por acaso, hoje em dia, este time onde eu tenho o camarote está na segunda divisão portuguesa, Ah, mas sim, já há mais de 50 anos que estava na primeira. Mas foi despromovido, mas nesta temporada já vai subir de volta para a primeira e vai jogar com o Benfica, com o legal, Porto, Sporting. legal. Por isso, é isso, estamos aí. Valeu pela sua partilha, Grego, por ter aberto aqui o coração connosco. É sempre um gosto também falar consigo e ter acesso a estas suas perspectivas do jogo. Alguém que já está no jogo há mesmo muito tempo. Há 15 anos que você é profissional ou há 15 anos que joga póquer? 15 anos profissional, Uf, mas eu me declarei profissional um pouco cedo, né? Eu conheci em 2009, 2011 eu larguei a faculdade que eu fazia na época e falei, vou fazer isso. Mas é aquela coisa de não ter nem ideia de onde estava se enfiando, né? pois. Mas, Mas depois já estava ali, já estava além, já tinha, olha, agora já aí foi abandonei na tudo, isto tem tentativa que e dar. erro até que engrenou. É isso. Ok. Então, olha, muito obrigado. Alguma coisa que queira promover? Step Team, Step School? Como é que estão esses projetos no geral? Estão a abrir, estão com vagas abertas para o time ou não? Estamos com vagas abertas. Eu costumava ter um projeto do Café com Poker, que eu dava lives toda semana, né? Se tem alguém que está iniciando no poker aqui, aproveita o conteúdo lá. Ainda deve ter algo como 30, 40 aulas lá abertas. Se procurar, tu acha. E gratuitamente, aulas de bastante qualidade. E lá tu pode conhecer a minha didática, se interessar. A gente tem o Step Team, né? E a Step School, duas empresas diferentes. O Step Team é um time de poker, ele vai te estaquear, né? E te oferecer toda a estrutura ali para que tu viva do jogo. E a Step School é uma escola de poker, né? Onde você paga uma assinatura anual e tem acesso lá a todo o conteúdo. Top. Muito É obrigado, isso. Renato, a você pelo convite mais uma vez e é isso aí. Foi um gosto, Até a Grego. próxima. Boa sorte para estas séries e até à próxima. Qualquer coisa estamos aí para o que for Boa preciso. sorte para a galera que estava aí no chat também. Vamos lá. Valeu. Abraço. Abraço. Pessoal, foi isto. Espero que vos tenha sido inspirador e útil, que levem vários insights bacanas para a vossa rotina, para as vossas lutas diárias aqui a jogar póquer. Eu sei que não é nada fácil, eu também joguei póquer por vários anos e só vi o fim. Romão, valeu. Eu julgo que sim, tempos. O voto fica gravado automaticamente. Pá, ainda sou novo nisto das streams, mas eu espero que tenha ficado gravado e que possa ser partilhado a seguir. Se ficar gravado, vai ser partilhado no YouTube. Também, pessoal, se vocês querem continuar a me ver em live, eu em 20 minutos vou entrar na live com o Guzma e desta vez vai ser no canal dele. E aí vamos falar sobre estratégias de mindset e performance para as séries, para maximizar o vosso desempenho nas séries, e isto do ponto de vista de aproveitar as oportunidades que as séries dão, como também minimizar os dias complicados, porque eles vão existir. E se eles vão existir, vale também preparar-se para eles e não apenas para os dias que as coisas correm bem. Obrigado a todos, pessoal, uma vez mais. Próxima quarta-feira estamos aqui de novo com mais um Hot Seat. Vemo-nos em breve e um grande abraço. E já sabem, há 1 hora do Brasil, 4 horas de Portugal, estamos aí live com o Guzma. Até já. Valeu.